No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre um dos assuntos mais importantes da teologia bíblica, que é o assunto da salvação. Mas antes de falar sobre a salvação em si, a gente precisa entender dois pontos chaves para entender ela, que são eles: por que precisamos ser salvos e ser salvos do que exatamente? Dada essa pequena introdução, bora pro vídeo. Primeiro ponto: por que precisamos ser salvos? De uma forma rápida e resumida, nós precisamos ser salvos porque pecamos contra Deus. E pecar contra Deus significa fazer o que é mal. Porque veja, Deus é bom e Ele nos deu leis e mandamentos que são bons. Logo, se a gente faz justamente o contrário do que Ele mandou, então nós fazemos o mal. E Deus, como sendo um justo juiz, Ele não vai deixar o pecado impune. Portanto, Ele vai punir o pecado. E veja, todos nós pecamos. A Bíblia diz: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso, precisamos ser salvos, porque pecamos contra Deus e fizemos aquilo que é mal aos olhos dele, o justo juiz, que vai julgar o mundo. Segundo ponto: ser salvos do que exatamente? Como eu espero que você tenha entendido, nós fizemos o que é mal aos olhos de Deus, e por isso seríamos condenados porque Deus é justo. E essa condenação é o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que pecaram. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto do pecado. A palavra pecado, no seu sentido original, significa errar o alvo. Como alguém que tem um estilingue na mão, uma pedra, um alvo e acaba errando esse alvo. E qual alvo seria esse que a gente tem? O alvo é amar e obedecer a Deus. É fácil a gente entender que desobedecer a Deus é errar o alvo. Mas como é que o amor se aplica nesse contexto? Em Gálatas capítulo 5, versículo 14, está escrito: porque toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o resumo de toda a lei é o amor. Se você ama, você cumpre a lei. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus Cristo disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tenha uma coisa em mente: pecar é fazer algo das trevas. Porque uma vez que Deus nos deu mandamentos bons e justos, e fazemos totalmente o contrário daquilo que Ele mandou, logo fazemos o que é mal. E o que é mal é das trevas. Deus é luz, e não há comunhão nenhuma entre a luz e as trevas, conforme está escrito. Por isso que quando o ser humano peca, ele se afasta de Deus. E se afastar de Deus é horrível. Perceba que quando alguém peca, não é Deus que se afasta da pessoa, mas a pessoa que se afasta de Deus. E a vontade de Deus não é que estejamos afastados dele, muito pelo contrário. Lá no Jardim do Éden, Deus visitava o casal Adão e Eva todo final de tarde, ao pôr do sol. Sendo assim, a vontade de Deus é que estejamos perto dele. Ok, agora que a gente entendeu o porquê precisamos ser salvos, e do que exatamente ser salvos, e também sabendo que todos nós pecamos, o que podemos fazer para ser salvos? E esse é o terceiro ponto. O que fazer para ser salvo? De forma direta, com nossas mãos, não podemos fazer nada. Nosso pecado foi profundo demais para que a gente pudesse fazer alguma coisa com nossas mãos para pagar pelas nossas dívidas. Então, mais uma vez, o que podemos fazer para ser salvos? Com nossas mãos, nada. Mas esse não é o fim. Entre os atributos que Deus tem, também existe a misericórdia. Ou seja, Deus é justo, sim, e Ele também é misericordioso. E aquilo que para nós é impossível, ou seja, salvar-nos, Deus pode fazer, conforme está escrito. E isso Deus fez. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é esse Filho unigênito? Jesus Cristo, aquele que veio, se sacrificou por nós, tomou sobre si os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E morte aqui, eu estou querendo falar da morte espiritual, uma morte que não é só um momento, mas a eternidade longe de Deus. Portanto, como você já deve saber, o regulamento para sermos salvos não é fazer algo com nossas mãos, porque não conseguimos fazer coisa alguma com nossas mãos para que possamos ser salvos. O que podemos fazer é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que ele veio em carne e osso, fez o que tinha que fazer, foi assunto aos céus e virá novamente para salvar a sua igreja. Em resumo, creia em Jesus Cristo como ele sendo o Filho de Deus. E uma coisa muito importante: somente o nome de Jesus Cristo salva. Isso está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, onde Pedro disse o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Fazendo um resumo do vídeo, primeiro, por que precisamos ser salvos? Porque pecamos e fizemos aquilo que é mal aos olhos de Deus. Do que ser salvos? Ser salvos da ira de Deus e do destino horripilante de passar a eternidade inteira longe dele. Após tudo isso, saiba de uma coisa: Deus te ama.
e Ele quer que você seja salvo. Então não rejeite esse amor, porque as consequências disso são eternas. E perceba também uma coisa, Deus quer que você seja salvo, mas você também tem que querer isso, porque Ele não vai forçar você a fazer algo que você não quer.